O vice-presidente General Mourão está planejando tomar o cargo do Bolsonaro. Quer ser presidente. Você já deve ter visto essa teoria em diferentes vozes e é uma teoria suprapartidária. Você tem aí pessoas de diferentes ideologias, partidos defendendo essa tese. Mas ela é verdadeira? Se for, é até que ponto? E você que está assistindo esse vídeo talvez realmente acredite nisso. Mas por que essa teoria pegou? Tem duas perguntas que podem ser feitas, totalmente diferentes. A primeira é: o Mourão seria capaz de dar um golpe no Bolsonaro se surgisse essa oportunidade? Olha, podemos dizer sim para qualquer pessoa. Pode ser o Temer, pode ser o vice de qualquer pessoa. O poder, ele é algo que seduz. Então, diante de uma situação, é totalmente possível que alguém possa tentar se aproveitar, tentar ali conspirar junto com o Congresso. Isso é uma pergunta que poderia ter uma resposta sim para vários políticos, várias autoridades, líderes, mas não é isso que a gente está interessado no momento. O que a gente está interessado é o seguinte: não é se numa situação hipotética, se houvesse uma oportunidade, a pessoa faria isso. Mas sim se há esse plano agora. Há essa vontade agora. Está havendo um movimento da parte Mourão para tirar o Bolsonaro do cargo da presidência da República e conseguir dar um golpe? É isso que nós vamos discutir nesse vídeo. E logo logo você já vai perceber qual é a resposta. Ou seja, o que as evidências estão mostrando. Porque a gente também não pode trabalhar com futurologia, tem que trabalhar aqui com evidências. Se há ou não há explicações para vários dos fenômenos que estão acontecendo. Vamos lá. Qual que é a do Mourão? O que o Mourão quer? O Mourão, ele é um representante das Forças Armadas. Quando se fala de Forças Armadas, tem que se lembrar do seguinte: elas têm algumas características. Todo um histórico de conduta na política. Não costumam agir politicamente se não forem provocados. Os golpes que aconteceram no século XX foram fortemente coordenados por civis e não só militares. Eles realmente reagem quando chamados. Os militares têm sim sua ideologia, mas são pragmáticos. Se você chega dizendo que vai mudar a embaixada de Israel para a capital, a tendência é que eles não reajam bem. Eles vão pensar: não, mas espera aí, e a importância dos países árabes? Para que a gente vai se meter nesse conflito? E eles têm que ser pragmáticos, não teria como ser de outra maneira, já que os governos se alternam. O Brasil foi governado pela esquerda por 14 anos e tinha sido governado pelo FHC antes. Tá, mas e daí? E daí que o Mourão é um militar genérico, ele representa bem essa categoria. Essa conciliação entre pragmatismo e ideologia, que inclui toda aquela disciplina militar, todo aquele nacionalismo misturado com uma vontade de fazer comércio de maneira multilateral. Há uma ideologia militar também na área econômica, mas nisso eles não costumam querer se meter muito, mesmo porque isso aí é papel mais do executivo mesmo. Esse é o Mourão verdadeiro, mas qual que é a narrativa que se criou em relação a ele? Que seria, entre aspas, o Mourão falso. A grande questão é que quando estava na campanha eleitoral ele andou falando algumas merdas. Duas delas bem merdas mesmo. Vamos começar pelas duas que não são merdas. Com aquela fala dele de que casa só com mãe ou avó é uma fábrica de desajustados. Isso aí faz uma referência à ausência paterna, né? Ele tá errado? Provavelmente não. Isso não significa que você vai realmente conseguir provar que há uma relação entre a ausência paterna e o chamado mau caminho, né, que é seguido por uma criança. Mas, de maneira geral, você vai acabar observando essa relação que não necessariamente é uma correlação. Apesar de que é provável que seja, é provável que a falta de uma figura paterna influencie no mau caminho de uma criança. Ah, então isso quer dizer que o crime não é uma questão de escolha, né? É tudo uma questão de condicionamento. A pessoa simplesmente cai nesse mundo. Você tem um produto do meio, né? Não, 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 não. Não é isso, meu caro. Primeiro que mau caminho não significa necessariamente crime. Pode significar também um abandono escolar, uso de drogas, aquelas coisas que você não iria desejar a um parente próximo. E segundo, que é muito mais uma questão de viabilidade. Nessa situação, o crime se torna mais viável. E é óbvio, né? Se você é de classe média alta, não vale tanto a pena você segurar uma arma, você cair ali numa cracolândia da vida. Mesmo que você vá entrar para o mundo do crime, há maneiras mais seguras de agir. O próprio desvio de recursos, enfim. O mau caminho se torna mais viável, o que não significa que não foi feita uma escolha, nada disso. Houve uma escolha, mas essa escolha pode ou não se tornar mais ou menos vantajosa.
e o abandono paterno pode acabar servindo como combustão para que se torne mais viável. Então não foi nenhuma grande bobagem, a mídia fez todo um escarcão em relação a isso. E como foi dito no período eleitoral, obviamente isso aí foi bem usado pelo Haddad, por toda a campanha da oposição e pela Sherazade, que chamou o Mourão de fascista por causa disso. Nós já vamos entrar nesse ponto porque tem uma importância sobre algo que aconteceu recentemente. Mas se você analisar friamente, a fala é leve, né? E essa opinião sobre a ausência paterna não é coisa exclusiva de conservadores ou militares. As próprias feministas, elas utilizam esse argumento para justificar o direito ao aborto, dizendo que o pai abandonou, que aquilo ali faz uma grande falta, os homens não têm o direito de decidir, enfim. Não é só o Mourão que vê essa relação entre a ausência paterna e um caminho desajustado. Uma outra coisa que ele disse que causou polêmica e não deveria ter causado polêmica nenhuma foi aquele lance lá de dizer que se tivesse num estado de anarquia, ele apoiaria o exército tomar o poder. Ora, ali ele deixou bem claro que ele estava falando de uma situação extrema, com pessoas armadas andando na rua. Foi aí que o Ciro Gomes chamou ele de jumento de carga pela primeira vez, mas ele deixou bem claro que era numa situação bem extrema e nem necessariamente disse que tinha que se manter no poder. Poderia ser muito bem, vai lá, toma o poder e depois convoca novas eleições. Mas ainda que você não concorde, que você ache que mesmo nessa situação não se justificaria os militares tomarem o poder, ainda assim é exagero comparar isso com 64. Seria algo bem mais extremo e de curto prazo, né? Hoje em dia, golpes militares não duram muito, né? Nós não estamos mais na Guerra Fria. Mas em época de eleição tinha essa narrativa, né, de que o Bolsonaro poderia trazer a ditadura para o Brasil. Isso aí hoje em dia é muito mais difícil. É sanção econômica uma atrás da outra. É muito mais fácil você já ser um ditador porque herdou isso de uma monarquia, como aquelas árabes. Agora você está num país democrático que vai lá e dá um golpe, vai ter reação internacional, inclusive dos Estados Unidos, que no passado apoiava esses golpes na América Latina. Então hoje em dia não é mais fácil, o golpe militar já não é a mesma coisa. O contexto que o Mourão disse isso não é o mesmo que 64. Ok, eu citei duas frases polêmicas que na verdade não são tão polêmicas assim, né? Foram interpretadas dessa maneira. Mas agora vamos para aquelas que fazem jus ao que eu chamei, né? De merda. Começando com aquela que é imoral, que é quando ele foi lá, estava perto dos jornalistas e na maior inocência do mundo, né? Inocência até um pouco entre aspas. Ele apontou para o neto e disse: Tá vendo meu neto ali? Bonito ele, né? Embranquecimento da raça. Isso aí foi na véspera do primeiro turno. Isso pode até mesmo ter impedido o Bolsonaro de ter ganhado no primeiro turno. Eu pensei, nossa, isso aí realmente tem potencial para tirar votos, viu? E não tem muito o que discutir, né? É aquele preconceito racial enraizado, né? Que fica. O cara disse na maior ingenuidade do mundo, né? É óbvio que os jornalistas foram lá e lançaram matéria em relação a isso. Para você ver como que o racismo fica oculto na nossa mente, né? E muitas vezes ele sai de uma maneira inesperada, em uma frase sem grandes pretensões. Essa foi uma besteira moral, né? Mas tem uma outra que é de natureza mais eleitoral mesmo, que é quando ele falou do 13º, dizendo que é uma jabuticaba. Em relação ao mérito, a frase nem é tão boba assim. As pessoas dizem, olha, o 13º não faz o menor sentido. É simplesmente o salário que seria dividido em 12, passa a ser dividido em 13 vezes. Mas na verdade não é bem assim. Na verdade, para quem ganha o salário mínimo, o 13º é um bônus, porque você não pode pegar um salário que é pago em 12 vezes e dividir em 13 sem ter redução de salário. Isso é matemática. Você tem um número, divide por 12. Agora pega esse mesmo número, divide por 3. O que aconteceu? O número diminuiu. O número pode ficar menor do que o salário mínimo? Não. Mas ele ficou. Você pegou um número, dividiu por 12. Se você dividir ele por 13, ele fica menor. Mas como ele não pode ficar menor do que o salário mínimo, o 13º tem essa função. Ele, na verdade, na prática, é um aumento do salário mínimo. Esse argumento anti-13º é para a classe média ou para quem não ganha salário mínimo. Aí sim, no caso deles, você está pegando o salário que era pago em 12 vezes e dividindo em 13 vezes. Vamos para uma quinta declaração aí que seria um bônus, que não se encaixa nem na categoria de besteiras que ele falou e nem na categoria de frases injustiçadas pela mídia e pela oposição. Ou seja, fica no meio termo. Eu estou falando da famosa declaração dele que ele fala sobre a malandragem dos negros, a cultura do privilégio dos ibéricos e ainda
existência dos índios. Ele atribuiu a cada um dos grupos étnicos no Brasil um determinado defeito. Se eu fosse analisar o mérito da frase, eu ia perder tempo à toa, porque seria bobeira. Ah, será que os africanos são mais malandros do que os outros, os indígenas? Ah, mas e os europeus que também eram bem malandros, ofereciam espelhos para os índios, fizeram todo aquele processo de escravização. Aí, na verdade, os asiáticos seriam os menos malandros, né? São os mais disciplinados, ou seja, seria uma discussão meio subjetiva, além de polêmica. A Inglaterra financiou muito a pirataria, toda a Europa praticou espionagem a rodo. Ela também tem uma bagagem cultural de malandragem. Não faria muito sentido, eu podia fazer a mesma coisa para a indústria e a mesma coisa para a cultura do privilégio, que ele atribuiu aos lusitanos, aos ibéricos. Então, ainda que cada defeito possa ser predominante em determinado grupo, etnia, essa discussão acaba sendo uma perda de tempo porque essas características vão estar presentes em todas as culturas, podem até mudar a intensidade, mas todo grupo étnico vai ter um pouco de malandragem, cultura do privilégio e diversas outras vantagens e desvantagens são características da humanidade. Então não vale a pena ficar perdendo tempo com essa discussão. O que a mídia fez? Destacou a crítica aos africanos e aos indígenas. Olha, o Mourão criticou os negros e os índios. Esse foi o destaque nas manchetes. Por que será, né? Será que é porque os índios e os africanos são uma minoria social e os ibéricos brancos não? É óbvio, né? Eles sabem que muita gente só lê as manchetes e não vê a matéria. A maioria das pessoas são leitores de títulos. E o título dá a entender que ele está atacando deliberadamente minorias, né? Sendo que, na verdade, ele fez uma crítica a cada uma das etnias, sendo essa crítica legítima ou não. Tá, mas por que essa revisão de tudo que o Mourão já disse? A questão é de que tudo que o Mourão falou, pouca coisa a gente realmente pode dizer que foi uma grande besteira. Temos aquela lá em que ele falou do neto dele, o embranquecimento da raça, aquela ali foi uma besteira sem a menor sombra de dúvidas, mas nos outros casos são visões, opiniões controversas, mas não dá para você atribuir como uma coisa absurda. Mesmo no caso no 13º, que foi uma bobagem eleitoral, faz sentido para grande parte dos trabalhadores que não ganham exatamente o salário mínimo, como eu já comentei. Para quem ganha o salário mínimo, aquela lógica já não vale. Eu estou revisando tudo isso para mostrar que essa narrativa de que antes da eleição Mourão era maluco, não sabia o que falava, e depois das eleições ele se tornou extremamente viável para a imprensa, se tornou totalmente politicamente correto, não é bem verdadeira. E é a narrativa de que ele só falava besteira antes e depois parou de falar que é um dos principais pontos que sustenta que ele quer dar um golpe no Bolsonaro. Mas o que ele falou sobre intervenção militar, sobre casas apenas com a mãe e a avó, e sobre o 13º, que foi uma bobagem eleitoral, mas não necessariamente no mérito, essas três, por exemplo, não são nenhuma grande bobagem. Foram interpretadas assim pela mídia e pela oposição, até por uma questão de oportunismo, né? Queriam enfraquecer o candidato Bolsonaro por motivos óbvios, né? A disputa eleitoral ela é assim mesmo. Então essa lógica é errada, essa de que o Mourão simplesmente se tornou uma boa pessoa depois das eleições e estava tentando sabotar o Bolsonaro, mesmo porque isso nem faz sentido. Isso faria com que ele deixasse de ser eleito. A tese sobre sabotar o Bolsonaro faz sentido depois que o Mourão já foi eleito. Para que ele vai querer não ser eleito, atrapalhar no período eleitoral? Mas aí você poderia virar para mim e dizer, não, mas o principal problema não é esse, mas sim o fato de que ele fica desautorizando tudo que o Bolsonaro diz. Ele fica fazendo declarações opostas ao presidente da República. E isso é uma evidência de golpe, de oportunismo, de vontade de tomar o cargo. Eu te digo, nana, nina, não. A grande maioria das vezes que ele contradisse o Bolsonaro, situações onde ele realmente estava tentando ser conciliador. Tanto em situações em que era legítimo ser conciliador, Palestina, neto do Lula, quanto situações onde isso não era necessário, Jean Willis e Jonas Zabó. No caso do neto do Lula, contrariou o Eduardo Bolsonaro e não o Bolsonaro especificamente. Mourão estava certo nisso por motivos óbvios, né? É um neto do cara que morreu, uma criança, não tem muito o que discutir. A Palestina é uma questão de neutralidade, o Brasil tinha essa neutralidade e acabou meio que rompendo, né? O Bolsonaro está bem mais pendendo para o lado de Israel.
Então, mantendo aquela característica militar típica de conciliação, foi lá e teve aquela conversa com o pessoal lá da Palestina e tentou manter uma neutralidade, né? Nesses dois pontos está certo. Sobre a Ilana Zabó e no caso do Jean Willis, são duas pessoas com ideias bem diferentes do governo, mas o motivo pelo qual o Mourão estava errado em lamentar essas duas posturas do Bolsonaro é diferente para os dois casos. No caso do João Willis, quando o Mourão vem e diz: Olha, nós poderíamos proteger ele, que coisa horrível essa ameaça. Isso é bobagem. O João Willis nunca foi um adversário dos conservadores, ele sempre foi inimigo, ele sempre chamou todo mundo de fascista pelos motivos mais banais possíveis. Ele vive xingando, difamando. O Jean Willis, depois daquele caso da Patrícia Leres, que já tinha ficado bem claro que a chance dela estar mentindo quando ela fez a acusação de abuso sexual contra o Feliciano era bem grande, mesmo depois daquela situação, ele fez comentários quando ia atacar o Feliciano e outros conservadores, dizendo: Olha, é acusado de estupro. E aproveitava e ia lá e dizia que o Bolsonaro era o incitador do estupro por causa do episódio com a Maria do Rosário. O Jean Willis sempre foi esse tipo de político bem baixo. Ele não conseguiu ser tão baixo quanto a Patrícia Leres, mas vai longe. A Patrícia Leres ela é invencível, né? Ela é uma farsante aí de longa data. Até hoje ela está envolvida aí com um monte de falcatruas. Mas voltando a falar sobre o Jean Willis, não é preciso respeitá-lo. Não tem que ficar lamentando pelo fato dele ter sido ameaçado. Ameaças de morte acontecem na política o tempo todo, com todo mundo, com a esquerda, com a direita, com o conservador. Todo mundo que faz uma política mais agressiva acaba levando martelada também. Isso serve para o João Willis e para o Bolsonaro, que no passado já falou muita, mas muita besteira. E já atacou muito os homossexuais, que é a classe principal que o João Willis representa, né? Mas essa é a questão. Eles têm todos os motivos para se odiarem, se odeiam, são inimigos e não adversários. Quem tenta te difamar, te destruir, que fica te chamando de fascista ou mesmo de bichona, como o próprio Bolsonaro fazia com o João Willis, não é seu adversário, é seu inimigo. Jean Willis é inimigo de Bolsonaro e Bolsonaro é inimigo de Jean Willis. Não tinha nada que o Mourão chegar e ficar lamentando o fato do cara estar sendo ameaçado. Ser ameaçado na política é muito comum, mas tem que tomar cuidado. Muitas vezes, quando a pessoa diz que está sofrendo ameaças, na verdade ela está sofrendo desejos de morte. Tem um cara: tomara que você seja atropelado. Nossa, tomara que você se afogue no próprio vômito. Tem esse tipo de bizarrice na internet. Na vida real, é ali na internet onde o ser humano se mostra o que ele realmente tem vontade de fazer e não poderia na rua, no tete a tete, fisicamente. E enfim, se um adversário seu é ameaçado, obviamente tem que ser repudiado. Olha, isso é inadmissível numa democracia. Agora, um inimigo, alguém que quer te destruir, difamação, fica fazendo um monte de acusações. Não, não. Então errou o Mourão em lamentar essa questão do Jean Willis. No caso da Ilana Zabó, ele errou de novo, porque não tem o menor sentido lamentar o fato dela não entrar no governo. As ideias dela são absolutamente opostas ao Bolsonaro, tanto eleitoralmente quanto quando se fala de necessidade no país. Estamos falando aí de um país que tem 60 mil homicídios e a população fez uma escolha eleitoral de qual tipo de política de segurança pública ela quer. E não é o caminho da Ilona. Vamos prender menos, olhar mais para o lado social e não pelo lado repressivo. Não, isso basicamente é o que o Brasil tem feito nas últimas décadas e não vai dar certo. As duas lógicas são importantes, tanto a repressiva quanto a social. Uma não deve substituir a outra. Ela tem um discurso ultra antipunitivista, nada tem a ver com o governo Bolsonaro, então não faz o menor sentido contratá-la para conselho nem para nada. Isso aí foi bobagem. Esse tipo de coisa ocorre porque o Mourão não é aquele cara muito ideológico, político partidariamente, que fica se preocupando muito com essa questão de direita e esquerda. Ele quer ser o mais conciliador e conciso possível, que representa aquele padrão do exército que eu já falei lá no começo do vídeo, que é um padrão necessário pelo fato dos governos se alternarem, blá 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 blá. Dois casos, Jean Willis e Ilona Zabó, o Mourão está errado. Isso não significa que ele está querendo dar um golpe no Bolsonaro. Ah, mas e o aborto? O Mourão falou que é a favor do aborto e vai totalmente contra a opinião do Bolsonaro. Como que ele pode dizer algo assim? Olha, na verdade é que o jornalista pressionou ele, né? O que você acha? Ele, olha,
Pessoalmente eu sou a favor, mas em uma opinião pessoal e não como membro do governo. Pronto, deu a resposta dele, prefiro não mentir e soltou logo o que tinha para dizer. Não tem muito que prolongar nessa questão, é a favor do aborto. Olha, ele mesmo disse, olha, é uma opinião pessoal, é isso. Nenhuma evidência de conspiração. Vamos continuar, o que mais? Ele também é um cara meio midiático, ele gosta de se manter ali com uma boa imagem perante a imprensa, né? E a imprensa, obviamente, agora tem esse interesse nele, que não tinha antes, né? Porque ele era o vice do Bolsonaro no período eleitoral, então a imprensa estava interessada nas manchetes mais polêmicas, né? Estava interessada no que ele tinha a dizer de ruim, que pudesse comprometer, prejudicar o Bolsonaro, né? Na campanha eleitoral. Mais uma vez eleito, ele se tornou ali o queridinho da imprensa porque se tornou uma alternativa, né, ao Bolsonaro. Então, essa parte da imprensa que sempre foi hostil e continua sendo ao Bolsonaro, Grupo UOL, Folha, Globo e todas as suas filiais e afins, e quando a gente fala Globo e afins, a gente está falando de época, de extra, tem muita coisa. O jornal Globo, a Globo é realmente enorme, é hostil ao Bolsonaro. Ela não gosta do Bolsonaro, o Grupo UOL também e alguns outros setores da imprensa que eu não vou citar. Essa parte da imprensa que é anti-Bolsonaro se aproximou do Mourão e o Mourão está gostando de toda essa bajulação aí que jornalistas dão a ele. E muita gente está encarando isso como uma evidência de que ele quer dar um golpe, mas, pessoal, quem não gosta de fama, quem não queria ser vice-presidente, quantos políticos não gostariam de estar ali? Vocês acham que é pouca coisa? Meu amigo, experimente oferecer para um senador um cargo a vice-presidente da República em que há chances reais de vencer. O cara aceita na hora. No caso da Ana Amélia ali, teve ali o Alckmin, havia expectativa que o Bolsonaro iria se desidratar e o Alckmin teria chance de ser o novo presidente da República, né? Derrotar o PT ali no segundo turno. Havia essa esperança e ela aceitou. Muitas pessoas já aceitaram situações semelhantes. Então não é para qualquer um não, viu? É um bom cargo e a maioria das pessoas gosta de ter uma boa relação com a imprensa, porque não quer ficar levando pedrada, né? Ser inimigo desse oligopólio não é uma boa ideia. Tanto é que não é à toa que ex-presidente da República dizia: olha, rompo com o Papa, rompo com sei que lá, rompo com todo mundo, mas não rompo com Roberto Marinho. Naquela época era ainda pior, né? Já que era um monopólio mais consagrado, não tinha internet. Oligopólio, para ser mais exato. Mas a Globo era tão poderosa na área jornalística que a gente pode chamar de monopólio mesmo. Em resumo, ter boa relação com a imprensa não significa que você está tentando dar um golpe no presidente. O mais irônico de tudo isso é que muitas vezes o Mourão não achava que estava fazendo algo que não podia ser feito. Na cabeça dele, ele estava simplesmente dizendo aquilo que o Bolsonaro não tinha coragem de dizer. Ele se considerava sincero, mas na verdade estava sendo muito desagradável. E esse papo do Mourão querer se reunir com os deputados? Olha só o que o Ciro disse. E no Brasil, nesse momento, está em marcha. É absolutamente inequívoco para quem conhece a vida como eu, que o general Mourão quer a cadeira do Bolsonaro com pressa. Hoje, se não me engano, hoje ou amanhã, a Fiesp promete reunir 500 empresários ao redor do general Mourão. Bom, que fique bem claro, a direita está errada quando diz que o Ciro é igual ao PT, que é a mesma coisa. Ele faz parte de uma esquerda superior ao lulopetismo, ao PT como um todo, ao PSOL, ao PCdoB. O Ciro está acima dessa galera. Mas ele tem um problema, além da falta de educação, é claro, que é o Ciro adora uma teoria da conspiração. Até hoje ele defende aquela ideia, mesmo que de uma maneira disfarçada, de que o Brasil paga 50% de tudo que arrecada com a dívida. Além disso, ele defende outras teorias aí, bem heterodoxas para não dizer errado. Isso é um absurdo. O último vice que criou uma base de apoio parlamentar paralela ao governo foi Michel Temer. Não se trata de picuinha. Mas vamos lá, por que os deputados estão querendo se reunir com o Mourão, querendo fazer essa intercalada, ter essa comunicação? O motivo é simples. O Bolsonaro fez a opção de não manter uma relação muito estreita com o Congresso, a toda aquela pressão por cargos, e foi uma promessa de campanha dele. Ele focou muito nisso, em que ele não iria cair nesse toma lá da cá.
Então não tem muita opção, não tem como ele ter uma relação muito estreita com o Congresso. Então o Mourão poderia ser uma ponte. Essa dificuldade em conseguir conversar com o presidente pode ser compensada simplesmente tentando exercer ali uma comunicação maior com o Mourão, e esse contexto explica totalmente essa aproximação dos deputados com o general. Não é também uma evidência de golpe. O que isso aconteceu foi quando o Temer se aproximou dos deputados. Não, os vice-presidentes, o próprio Temer, José Alencar na época do Lula, tinham essa postura de ter uma proximidade com os deputados. Isso aí não quer dizer uma evidência de golpe, não. Essa aproximação não veio aí apenas na época do impeachment. O Temer mesmo era do Congresso Nacional. Ele manteve aí essa relação com os deputados durante praticamente todo o tempo em que esteve com a Dilma. Mesmo porque essa relação era estreita mesmo. O Temer já foi presidente da Câmara dos Deputados na época do FHC. O Nando Moura fez um argumento muito parecido aí com o do Ciro. Não vale a pena repetir, mas o interessante é que nesse vídeo ele passou muito perto de chamar o Temer de golpista, sabe? Iria chamar muita atenção. Nossa, quer dizer então que foi golpe? Mas eu te digo uma coisa, Nando Moura. Eu já até postei sobre isso na virada, quando o Temer passou a faixa para o Bolsonaro, que o Temer foi golpista independentemente se o impeachment foi golpe ou não. Se o impeachment foi golpe, o Temer é golpista porque participou de um golpe. Inclusive combinou votos, articulou ali. E se não foi golpe, o Temer continua sendo golpista, porque a postura dele era fazer o que o Itamar fez. Quando vieram conversar com ele, os deputados, vieram articular ali a derrubada do Collor, ele não. Teve ali a posição institucional dele, ficou ali quieto no canto dele, e é isso que o Temer deveria ter feito, ter ficado quieto no canto dele, e não ter feito aquela articulação para derrubar Dilma, conseguindo votos, tanto antes quanto depois dela já ter saído do Planalto. Então, de fato, o Temer, sem a menor sombra de dúvidas, é um golpista. Você poderia ter chamado, Nando. Obviamente não chamou, porque daria toda aquela polêmica, mesmo porque o próprio Nando participou, né, da campanha do impeachment. Uma outra pessoa que tem investido, né, nessa ideia é o Marco Feliciano. Essa ideia de que o Mourão quer tirar o Bolsonaro do poder. Ele se baseou em basicamente quase tudo que foi dito nesse vídeo, além também de um post que a Raquel Sherazade fez e que o Mourão curtiu. E esse post tinha uma alfinetada no governo e um elogio ao Mourão. Ele foi lá, gostou, curtiu. Provavelmente por causa da alfinetada no governo? Não, por causa do elogio a ele. Ele gostou, mesmo porque ela já ofendeu ele e o Bolsonaro no passado, né? Como eu disse no começo do vídeo, por isso que ia ser importante. Já chegou a chamá-los de fascistas por causa da questão, principalmente, das mães solteiras que criam seus filhos ou que sejam criados por vós, aquele comentário lá. Mas ela gostou desse jeito conciliador dela. Ela está numa fase muito mais tucana do que conservadora. O ex-cônjuge dela é tucano e ela sofreu essa influência e ela está mais nesse caminho aí mesmo. Obviamente isso aí foi usado como uma evidência de que o Mourão estaria conspirando, mas ele gostou do elogio, ele gostou de ser elogiado pela Sherazade. Esse caráter pragmático conciliador do Mourão, para te convencer que não é algo após a eleição, que não há essa história de depois da eleição ele se converteu para poder agradar a imprensa e poder dar um golpe no Bolsonaro, eu te mostro. Ele já era assim no período eleitoral. É totalmente medíocre a presença do deputado Bolsonaro em 28 anos de Congresso Nacional. Ora, o Congresso Nacional é uma escola de governo, porque lá você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que propor propostas, negociar com diferentes. O deputado Bolsonaro não fez nada disso e quer governar o país. Estão vendendo gato por lebre. Não tem inteligência emocional para governar um país que é a terceira democracia do mundo. A réplica. Bom, eu discordo do doutor Eduardo Jorge, obviamente, né? Senão eu não estaria na chapa dele, né, pô? Eu deixo muito claro o seguinte: o presidente da República, ele é um comandante, ele é um decisor. Quando o Eduardo Jorge o confronta, ele reage: não, não concordo, se eu concordasse não estaria aqui com o Bolsonaro. Ele sempre foi nessa vibe. Aquelas declarações que ele fazia eram pontos fora da curva, muitas vezes descontextualizadas. Ele é um representante típico do exército brasileiro, sabe?
Nada de muito especial. Aí as pessoas estão encarando isso como um conspiracionismo contra o presidente da República, mas são aliados. Inclusive o Mourão é cara que mais tem potencial para resolver a crise na Venezuela, de propor ali uma anistia a Maduro. Eu, inclusive, aconselho o governo, caso alguma pessoa do governo esteja assistindo esse vídeo, até esse ponto, que faça isso, que deixe isso nas mãos dele. O Ernesto não precisa abrir mão do cargo, ele pode continuar sendo ministro das Relações Exteriores, mas o Mourão já mostrou várias vezes que é aquele que tem mais gingado para lidar com essa situação. Propor ali uma anistia para o Maduro, não só para ele, mas para os outros soldados, oficiais, o pessoal do exército que tivesse envolvido aí em alguns crimes contra a humanidade, porque esse é o principal motivo que faz com que muitas vezes não queiram se render, né, não querem ser presos. A partir do momento que você faz ali uma boa anistia, uma boa proposta, uma boa garantia, a tendência é a de rendição, e aí você vai, coloca o Guaidó, espera alguns meses, convoca novas eleições e pronto. Não tem muito segredo, sabe? Ficar xingando Maduro, ficar peitando, seu ditador safado, assassino, já não adianta mais. O cara já está sofrendo sanção econômica o tempo todo, muitas vezes só prejudicam o povo. Tem que oferecer uma anistia. Quem tem mais competência para isso é o Mourão. Então, se alguém aí do governo estiver assistindo esse vídeo, ó, deixa essa parte da diplomacia na Venezuela com o Mourão. Manda o Ernesto ir lá cuidar das relações com os outros países. Manda ele ver como é que está o projeto de dessalinização da água lá de Israel. E deixa a crise na Venezuela com o Mourão. Essa é a dica que eu dou aí.